versículo 11 até o versículo número 14, depois o versículo 28. Êxodo 12. Glória a Deus. Êxodo 12, versículo 11 até o 14, depois o versículo 28. Amém? Diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém? Podemos assentar, meus irmãos, prestem atenção na palavra do Senhor. Meus queridos, eu quero nessa noite trazer aqui alguns exemplos da Páscoa que fortalece algumas importâncias com relação à ceia do Senhor. Porque aqui, meus irmãos, estava não só instituída uma das festas dos judeus, do povo de Israel, mas também estava o Senhor para libertar o seu povo, um povo que ficou sob o jugo dos egípcios por 430 anos aproximadamente, muitos anos, mas eles estavam debaixo de uma promessa, e chegou o tempo de Deus cumprir essa promessa na vida deles. Então aqui primeiro está a instituição da Páscoa, e também o juízo que Deus ia trazer sobre o povo do Egito, um povo pagão, um povo que adorava vários deuses. Eles iam receber o juízo da parte de Deus. Mas, em primeiro lugar, irmãos, eles precisavam observar a palavra do Senhor, a direção de Deus, para que eles fossem libertos. Porque Deus já tinha mandado 9 pragas ali na terra do Egito. E agora estava para acontecer a 10ª praga, que todo o Egito ia sentir, porque os primogênitos iam morrer, tanto nas casas como dos animais. Mas agora Deus começa a falar com o seu povo, para como eles deveriam proceder, para eles escaparem desse juízo, dessa mortandade que ia cair sobre o Egito. Deus fala com o povo, em primeiro lugar, que eles tinham que fazer uma coisa. Primeiro, pegar uma ovelha, ou seja, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula nenhuma, separar ele no momento certo. As famílias iam pegar esse cordeiro, iam matar esse cordeiro, pegar o seu sangue, aspergir esse sangue numa bacia, né? Tinha algum procedimento que eles deveriam fazer. As famílias que fossem pequenas poderiam juntar com outras famílias e fazer esse ritual. Matar o cordeiro, aspergir o sangue numa bacia, depois ia pegar o isopo e ia passar nos umbrais da sua porta. Os umbrais da sua porta. Então, tudo isso eles teriam que fazer. Depois eles iam pegar aquele resto daquela carne, ia assar ela, ia comer aquela carne, juntamente com ervas amargas. Depois eles teriam que tirar o fermento da sua casa. Tudo isso, meus queridos, tinha que ser obedecido de uma forma rigorosa, como Deus estava orientando.
Porque aqui Deus estava querendo ensinar para o povo várias lições. Em primeiro lugar, sobre a obediência. A obediência. Se o povo não tivesse obedecido a Deus, eles não teriam sido livres da praga, da mortandade. Eles teriam que obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Em tudo que Deus tivesse orientado. Ou seja, eles teriam que prestar atenção para fazer conforme a orientação do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, aqui está ensinando para o povo a questão da comunhão. Da comunhão. Por quê? As famílias que tivessem mais condição poderiam dividir o seu animal com uma família pequena, uma família que não tinha condição. E ali estava ensinando para o povo a importância da comunhão do povo do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, estava ensinando também a questão da santidade, porque o animal sacrificado não poderia ser um animal qualquer, não poderia ser um animal que estava ali, ou seja, um animal aleijado, um animal que não prestava para nada. Não, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula nenhuma. Isso estava ensinando sobre santidade para o povo. Amém? E outra coisa importante, a purificação do sangue na vida deles. O sangue nos umbrais da porta ia proteger a casa do povo de Israel do anjo destruidor, do anjo da morte. Mas eles teriam que obedecer ao Senhor. Então, ou seja, estava ensinando várias coisas para eles. Nós temos que aprender essas coisas, irmãos, porque obediência hoje tem sido questionada no meio evangélico. A obediência hoje tem sido questionada. Os nossos princípios, os nossos valores têm sido questionados. A santidade dentro da igreja está sendo questionada. Quantos cristãos não enxergam a importância da santidade? Quando eu falo santidade, meu irmão, eu não quero dizer, irmão, fanatismo religioso, que muitas coisas é confundida, fanatismo religioso com santidade. Santidade significa separar para Deus. Vai além de ter uma roupa, vai além de ter um cabelo grande, vai além de ter uma veste, né? É importante você se vestir bem, mas é importante você também ter uma santidade que ela começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora, do seu coração. O seu coração começa no seu interior e vai na sua prática, no seu dia a dia. Você vê que a pessoa é separada do Senhor, no seu negócio, na sua forma de conversar, na sua forma de agir, na sua forma de tratar a sua família, na sua forma de negociar com as pessoas, na sua forma de trabalhar, ou seja, na sua forma de relacionar. A santidade, ela perpassa, meu irmão e minha irmã, algo exterior, ela começa de dentro para fora. E é gostoso quando você conversa com uma pessoa que a sua vida é pautada pela santidade. Porque ele exala paz, ele exala esperança, ele não traz confusão nas suas palavras. Quando ele conversa com você, ele sempre te motiva a aproximar mais de Deus. Uma pessoa com essa característica, meus irmãos, ele é diferente. E essas características, o diabo tem trabalhado para destruir dentro das igrejas. Por quê? Ele quer um povo sem obediência, ele quer um povo sem santidade, ele quer um povo sem comunhão. Satanás sabe a importância quando a igreja tem comunhão com o outro. A importância dos irmãos estar orando junto. A importância dos irmãos não estar dividido. Uma igreja dividida, meu irmão, ela não sobressai, ela não prevalece diante das lutas, diante das dificuldades, diante das tempestades da vida. Mas quando a igreja está unida, mesmo que você se abate, alguém está do seu lado te ajudando, dizendo: meu irmão, continue firme, meu irmão, não abaixe a sua cabeça, Deus vai te ajudar. E essa palavra, ela te contagia e você consegue continuar caminhando para frente. Nós vemos a importância da comunhão, meus irmãos, em Êxodo capítulo 17, quando Moisés chama Josué para pelejar contra os amalequitas. Ele escolheu ali os melhores homens. Esse texto nos ensina muito a importância da oração, a importância de ter estratégia, de ter habilidade, mas a importância da comunhão. Por quê? Quando Josué escolheu os homens, estava na frente de guerra contra os amalequitas, Moisés, Arão e Hu estavam lá em cima no monte. Enquanto Moisés estava com a sua mão levantada, Israel prevalecia.
Mas quando ele cansava, a sua mão abaixava, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hu então fez o quê? Sustentou as mãos de Moisés para cima. Aleluia! E ele ficou com as mãos levantadas a noite toda, e pela manhã cedo o povo de Israel desfez a fio da espada todo o povo de Amaleque. Ali eles viram a importância da comunhão e a importância de estar junto no mesmo propósito, buscando ao Senhor para a vitória dos nossos irmãos. Então a comunhão é importante. A comunhão é importante. E também, meus queridos, o valor do sangue. O valor que Jesus nós damos o sangue derramado em favor da nossa vida. Porque o sangue ali, irmãos, ele trouxe uma proteção para o povo momentânea. Mas Deus já queria mostrar para o povo que tudo que eles fizessem tinha que ter derramamento de sangue, um sangue inocente. Isso era uma figura do que ia acontecer mais na frente. Quando Jesus viria derramar o seu sangue, ia fazer um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz, e que ia perdoar todas as pessoas da humanidade. Todos que se aproximassem dele ia receber o perdão dos seus pecados. Porque esse sacrifício não era um sacrifício do animal, era um sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Conforme está em João, capítulo de número 1, versículo número 29. Amém? Então isso tudo tem a ver com aquilo que estaria acontecendo no futuro. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o povo obedeceu a Deus. Pegou aquele cordeiro, matou ele, aspergiu sangue numa bacia, pegou isopo, passou nos umbrais das portas e também tirou todo o fermento, dali das suas casas, porque o fermento ali, ele representava o pecado. O povo tinha que aprender a gravidade do pecado. O pecado tem consequência. Outra coisa também que o diabo está tentando tirar do meio evangélico é o pecado. Para muitas pessoas dentro das igrejas não tem pecado. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser, você pode ir na igreja somente, você já está tranquilo. Não ensina as pessoas a gravidade do pecado. Não ensina as pessoas a separar-se para Deus. Então aqui nesse ritual, o povo já estava entendendo, irmãos, a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. Amém? E eles tinham que fazer isso de geração a geração. Ou seja, era uma festa que a partir daquela instituição ia ter que ser celebrada perpetuamente. E ali eles tinham que seguir esse ritual. Pegar o animal, matar este animal, comer ali junto com a sua família, pegar as ervas amargas, comer essas ervas amargas, porque a erva amarga representava o quê? O tempo de sofrimento, o tempo de escravidão no Egito, que trouxe dificuldade, que trouxe tristeza, que trouxe opressão, Mas ali também eles tinham que comer o pão asno, que era o pão sem fermento. E ali as crianças ouviam a história do Êxodo, a qual eles contavam como Deus tinha livrado eles do Egito, das garras de Faraó, e dado eles agora uma oportunidade de ser escolhido o povo de Deus, de receber o nome de representante de Deus aqui na face dessa terra. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, se a gente for ler a Bíblia nos demais versículos, ou seja, nos demais capítulos, você vai ver que o povo fez isso durante vários tempos, até que chegou a construção do templo em Jerusalém. E aí, eles já não tinham mais que celebrar a Páscoa em casa, junto com a sua família, mas eles tinham que ir lá para o templo em Jerusalém e celebrar a Páscoa junto com todo o povo de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 até o versículo número 6. Amém? Após a construção do templo, eles teriam que ir lá para o templo comemorar a festa da Páscoa lá no templo. Bendito é o nome do Senhor. Agora, meus queridos, em Lucas capítulo número 22, versículo 7 até o versículo número 20, Jesus institui a ceia no dia da Páscoa. Primeiro, quando ele tinha 12 anos, ele vai com seus pais em Jerusalém, era o dia da Páscoa. E agora, ele está ali, no dia da Páscoa, mandando que os seus discípulos fossem até a cidade, seguisse um homem que carregava um canto de água e chegasse até onde ele estivesse, porque era um cenáculo imobiliário,
e ali falasse com o dono da casa: olha, o mestre pede para você, para preparar aqui, juntamente com os seus discípulos, a Páscoa, para que nós a comamos. E ali foi feito assim. E quando Jesus chega lá com os seus discípulos, ele institui a ceia do Senhor, a qual ele mostra que os seus discípulos iam trair ele, que ele ia ser abandonado pelos seus discípulos. Ele mostra que um dos discípulos que estava ali ia trair ele. E ali há aquele questionamento. Mas Jesus, a partir deste ato, ele institui a ceia do Senhor. Amém? Depois acontece, meus irmãos, toda aquela atrocidade. Ele vai para Jerusalém, primeiro ele vai para o Getsemane, depois Judas chega com soldados, traz Jesus com um beijo na sua face, e Jesus é pego, e ali começa toda aquela dificuldade. Os seus discípulos, eles começam a ser dispersos. Pedro então traz Jesus como Jesus tinha dito, e Jesus começa a sofrer as agonias via cruz. Ou seja, aquela hora, era a hora dele morrer, era a hora dele padecer nas mãos dos injustos, para trazer um sacrifício, ou seja, ele ia ser oferecido como um sacrifício, para perdoar toda a humanidade, para dar às pessoas o direito da salvação. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, tanto na festa do Êxodo, como também na instituição da ceia, era uma palavra forte que Deus colocou no meu coração, que eu não posso deixar de ministrar aqui nesta noite. Deus não perdeu o controle da igreja. Deus não perdeu o controle da situação que o mundo está vivenciando. Por quê? Porque neste momento aqui, meus irmãos, do Êxodo, o povo, muitas das vezes, estava pensando: quando seria que Deus ia cumprir a sua palavra de levar eles, introduzir eles na terra prometida? Porque se nós observarmos desde a primeira praga que Deus manda no Egito, Faraó, de início, ele libera o povo para ir embora, mas depois o seu coração se endurece e ele não deixa o povo ir novamente. Moisés manda as pragas, ou seja, pela palavra profética do Senhor, a praga acontece. Mesmo assim, Faraó endurece seu coração, não deixa o povo ir embora. Isso acontece até a nona praga. Mas ali, meus irmãos, tudo estava diante do controle de Deus. As pessoas que estavam passando por aquela situação poderiam pensar: será que Deus está no controle? Será que realmente vai acontecer essa palavra que Moisés está nos dizendo? Mas o Senhor estava trabalhando no coração do povo. Deus estava esperando o momento certo para tirar aquele povo daquela localidade e iniciar uma nova história na vida daquele povo. Porque a partir da instituição da Páscoa, meus irmãos, aquele povo estaria vivenciando um tempo novo na presença de Deus. Aquele sofrimento, aquela escravidão estava ficando para trás, e a partir de agora Deus queria escrever uma nova história na vida daquele povo. Tudo que ele estava passando no Êxodo, tudo que ele estava passando de sofrimento, era para servir de aprendizado para aquele povo. Mas infelizmente muitos não entenderam isso. Deus não perdeu o controle da situação. Se nós formos ver os versículos posteriores, nós vamos deparar com Êxodo 14, no momento que o povo sai, que o povo já estava longe. Aqui o versículo que nós vemos, Deus estava querendo que o povo ficasse preparados, cingindo os vossos lombos, calçados os pés com seus sapatos, porque na hora que acontecesse, eles não iam ter tempo para arrumar nada, eles não iam ter tempo para organizar nada, eles já teriam que cascar fora e obedecer a palavra de Deus. Eles teriam que estar preparados para aquele momento ímpar na vida deles. Amém? Teriam que estar preparados. Mas uma coisa é que me chama a atenção, irmãos: eles despojaram os egípcios. O que é isso? Eles pegaram vasilha de ouro, vasilha de prata, pegaram vários utensílios valiosos para ir embora, despojando o povo do Egito. Um povo que saqueou eles muito tempo, um povo que humilhou eles muito tempo, mas agora Deus está honrando esse povo para que eles não saíssem com vazia para o deserto. Amém? Mas Êxodo 14, o Senhor disse para Moisés: para, acampa, arma as tendas do povo. E ali na frente estava o quê? Estava o mar. E de repente, quando eles olham para trás, vem Faraó com seus carros, com seus cavaleiros.
E quando o povo vê isso, meus queridos, bate um desespero muito grande no coração do povo. E o povo começa a dizer: olha, vamos levantar um capitão que vai novamente ao encontro e volte para os egípcios, porque não teria sepulcro lá no Egito para nós morrermos aqui nesse deserto. É melhor nós voltarmos e se render. Aí Moisés, da autoridade do Senhor, manda eles olhar para os egípcios. Olha para o povo dos egípcios. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais o verão. O Senhor pelejará por vocês e vocês vão ficar calados. Moisés então toca nas águas e o mar vermelho se abre e o povo começa a passar dentro daquelas águas. Bendito é o nome do Senhor. Quanto povo era esse, pastor Marco? A Bíblia nos diz que eram 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Calcula-se aproximadamente mais de 2,5 milhões de pessoas. Amém? Mais de 2,5 milhões de pessoas. Mas Deus, meus queridos, jamais perdeu o controle da situação. De dia, Deus estava numa nuvem, cobrindo o povo, protegendo o povo. E à noite, Deus estava numa coluna de fogo, guiando o povo dentro daquele deserto, aquecendo o povo daquele frio, protegendo o povo, dizendo para eles: olha, a minha presença está com vocês, para guiar, para proteger e para levar vocês para o caminho que eu tenho traçado na vida de vocês. Bendito é o nome do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Que Deus não perdeu o controle. Porque o povo deixou de obedecer a Deus ao longo da caminhada. Ao longo da caminhada. A promessa de Deus era que o povo saísse do Egito, chegasse até Canaã, que era a terra prometida. Primeiro, Moisés não chega. Se você for ler o final de Deuteronômio, você vai ver Moisés numa situação difícil, porque Moisés, devido à desobediência do povo, também pecou contra Deus, transgrediu as ordenanças do Senhor e recebeu a sentença: você não vai introduzir esse povo na terra do Egito, ou seja, na terra prometida. Você vai só ver a terra, você vai avistar a terra, mas você não vai entrar lá na terra. Ainda que Moisés buscou com lágrima, Deus não permitiu isso. Deus não permitiu. Moisés morreu ali, na fronteira entre aquela terra e a terra prometida. E Josué, o capitão de Moisés, recebe a incumbência para introduzir o povo na terra prometida. Mas muitos povos, irmãos, morreram. Muitos morreram ali. Muitos morreram por desobediência a Deus. Eles não chegaram até o final. Então, quando a gente aprende isso aqui, irmãos, nós vemos a importância da obediência, a importância de levarmos a sério a santificação, a importância de levarmos a sério a comunhão, a importância de nós valorizarmos o sangue, a importância de nós entendermos que Deus não perdeu o controle da nossa situação. Nós precisamos compreender essas coisas, porque quando nós estamos diante da mesa do Senhor, você olha para a cruz, e a cruz hoje, ela não está lá com Jesus pregado nela, porque Jesus foi pregado naquela cruz. Jesus recebeu uma coroa de espinho, Jesus recebeu, irmão, chibatadas, recebeu bofetadas na sua cara, recebeu fel, recebeu tantas coisas ruins dos soldados romanos, mas ali estava sendo cumprido o propósito de Deus. Ali ele estava sendo oferecido como um sacrifício vivo em prol da nossa salvação. Da nossa salvação. Aleluia. Uma coisa bem interessante, irmão, se você ler Colossenses capítulo número 2, versículo número 16 e 17, Hebreus capítulo número 10, versículo 1, você vai ver que as festas judaicas e a lei era sombra daquilo que viria no futuro, ou seja, do sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito que Jesus fez em favor da humanidade. Amém? Colossenses capítulo número 2, versículo 16 e 17, Hebreus capítulo número 10, versículo 1, fala sobre isso. Então nós estamos que nada foi feito por acaso. Jesus não foi um acidente na cruz. Eu quero que vocês entendam isso, porque tem muitos crentes que não conseguem entender a profundidade. Pensa que Jesus nasceu por acaso, morreu por acaso, sem um propósito definido, não tinha nada para fazer, então falou assim: eu vou resolver morrer na cruz para perdoar o povo dos seus pecados. Não, tudo que estava acontecendo ali, desde o seu nascimento, desde o seu ministério terreno, durante 3 anos, até aquele momento que ele estava sendo entregue nas mãos dos soldados romanos, tudo isso
estava debaixo do controle do nosso Deus. Tudo isso estava sendo cumprido um propósito para dar à humanidade o direito da salvação e vencer o pecado, o diabo e o mundo terrível que nós estamos vivendo. Aleluia! Tudo isso estava cumprindo fielmente os propósitos de Deus. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, são muitas coisas que nós passamos, são muitas lutas. Amém? Seria muito bom esse testemunho do irmão Paulo, outros testemunhos que nós ouvimos, eles alegram o nosso coração, eles nos impulsionam, que é maravilha, é vitória, mas tem muita dificuldade, tem muitas tristezas, tem muitas lutas que nossos irmãos passam, não só aqui na congregação local, os nossos irmãos pelo mundo, vários irmãos passam por muita luta. Mas eu quero dizer que as lutas, as aflições que eles estão passando, isso não anula a graça de Deus na vida deles, isso não anula o perdão de Deus na vida deles. Todas as dificuldades que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando aqui, irmãos, é somente aqui. Se alguém para tomar, dá uma palavra para os nossos irmãos. A palavra que vem na minha boca agora, Hebreus capítulo 10, versículo de número 28. Um pouco gostinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Um pouco cheio de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se desviam para a perdição, mas daqueles que creem para a certeza da conservação das suas almas. Aleluia. Um pouco cheio de tempo. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas aguenta firme. Não pare. Continue marchando. Continue caminhando. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Porque Ele vai te receber de braços abertos. Ele vai te dar no final. Você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena, que você não entrou no barco furado. Porque eu fico pensando, irmãos, as questões religiosas, ela é muito ampla. Religião, irmãos, é uma coisa complicada. E você vê pessoas que muitas das vezes não servem o Deus verdadeiro. E é mais devoto do que até mesmo um cristão. Tem mais compromisso com a sua religião do que muitos cristãos. Mas, pastor Marcos, por que isso? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quem dera, irmãos, se a igreja do Senhor tivesse o mesmo ímpeto da torcida do Corinthians, da torcida do Palmeiras, da torcida do Flamengo, das torcidas organizadas aqui no Brasil. Quando o seu time fosse jogar, eles vencessem tudo. Pode estar caindo canivete, mas eu estou lá. E se nós estivéssemos desse jeito, dentro da igreja, podia estar caindo canivete, mas nós estamos lá adorando o nosso Deus, nós estamos lá glorificando o nosso Deus, aleluia. Mas não é assim, Mas Deus entende, e Deus até perdoa, porque por isso que a Bíblia fala, se o Senhor for olhar a iniquidade, irmão, ninguém recebe a salvação, mas com Ele está o perdão, é com Deus que está o perdão. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Porque se Deus não tivesse misericórdia, irmãos, aonde nós estaríamos hoje? Porque tem pessoas que trocam a mesa do Senhor por qualquer festinha, trocam a mesa do Senhor por qualquer coisa, qualquer coisinha, tira ele da mesa do Senhor. E isso é a estratégia do inimigo. Sabe por quê? Porque ele fala assim, mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais. Ou amanhã, essa semana tem outro culto. Mas tem culto que faz a diferença na sua vida. Tem culto que Deus marca para fazer algo na sua vida diferente. Amém? Não é nós que traçamos, ó Deus, o Senhor vai me abençoar na segunda-feira quando eu estiver lá. Ó Deus, o Senhor vai fazer esse milagre na minha vida na quarta-feira no culto da casa da irmã Tereza. Ó Senhor, o Senhor vai fazer esse milagre na minha vida no culto de sexta-feira do despertamento. Não. Quem traça, meus irmãos, a hora e o dia certo de nos abençoar é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos que ter compromisso com Deus. Nós temos que ter devoção. Nós não podemos deixar nada apagar a nossa devoção, o nosso compromisso, o nosso desejo de crescer, o nosso desejo de aprender. Sabe por quê? A igreja não pode viver de passado, a igreja não é museu. A igreja não pode viver só de passado. O nosso Deus faz coisas novas todo dia. Todo dia.
Irmãos, existem dois tipos de crente, o crente velho e o velho crente. O crente velho é um problema sério. O velho crente é uma bênção. O crente velho é aquele crente que fala assim, eu fazia, eu acontecia. É aquele crente que só vive do passado, é o crente museu, é o crente velho. Mas o velho crente, irmão, é aquele que passa o tempo e ele continua na oração, ele continua na palavra, ele continua, meu irmão, no evangelismo, ele continua nos cultos, aleluia, porque ele tem mais, ele tem sede do Senhor. Ele diz como salmista, assim como a corça tem sede das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, aleluia, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Nós temos que crescer, irmãos, todo dia, amém? Porque Deus está sempre disposto a renovar a nossa vida. Então eu quero que você entenda aqui nessa noite, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Não anula o sacrifício de Jesus na sua vida, não anule, não protele as bênçãos que Deus quer fazer na sua vida. Entenda isso, amém? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Sentiu no coração, conserta a vida hoje. Faz mais para Deus hoje. Não deixa nada para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã só pertence a Deus. A igreja do Senhor de verdade, ela está guardando, meu irmão, a qualquer momento a trombeta tocar, o céu se abrir e nós subirmos com o Senhor e encontrar com Ele nos ares. Isso vai acontecer a qualquer momento e nós temos que estar percebidos. Se você for ler Mateus, a partir do capítulo 24, Jesus está dando o quê? Lições de despertamento para os discípulos. Jesus fala sobre a visita, Jesus fala sobre as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Jesus em Mateus 24, do 1 até o 13, ele mostra o que vai acontecer no mundo: terremoto, a falta de amor, as pestes, as enfermidades. Ele relata tudo de antemão para os seus discípulos. E eles falam assim: olhai e não vos assusteis, porque essas coisas não vão acontecer. Mas ele fala no versículo número 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta nós começarmos bem. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: Paulo, em 1 Coríntios capítulo número 9, a partir do versículo 16 em diante, ele fala sobre o atleta cristão. E ali Paulo fala sobre a importância de pregar o evangelho com amor, com devoção, com compromisso. Ele fala assim: eu fui salvo para pregar o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu faço de boa vontade, eu terei prêmio. Mas se eu prego apenas por pregar, apenas uma dispensação me é confiada. Então Paulo mostra, irmãos, como nós temos que estar na obra de Deus, com amor. Trabalha com criança, trabalha com amor. Opera o som, opera com amor. É professor de escola dominical, ensina com amor. Faz parte do grupo de visita, faz isso com amor. Tudo que nós fizermos na igreja, faça com amor. Não faz nada para agradar o homem, não faz nada para aparecer. Se você fizer isso, você está perdendo o seu tempo. Mas quando você faz com amor, com gratidão, lembrando do seu passado, da onde Jesus te tirou, e agora a vida que você leva na presença de Deus, e a oportunidade de estar sendo um cooperador na obra do Senhor, de estar sendo um instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Você lembra do passado, do presente, e você entende que a partir de hoje, Deus te dá a oportunidade de ser um representante dele na face da terra. A partir do momento que você entregou a sua vida para ele. Amém? Ou seja, tudo ficou para trás. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês: não precisamos trazer bagagem. Tem muita gente que quer trazer o passado, que quer arrastar o passado. Não, deixe seu passado para trás. Deixe seu passado para trás. Porque a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Eu sei que nós sentimos os reflexos da vida e fora. Muitas pessoas hoje não precisam curar a sua alma. As doenças psicossomáticas têm assolado muito cedo dentro da igreja. Mas o Senhor quer curar isso. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Amém? E é tão importante nós sermos imunizados pelo Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai sentir. Você vai, muitas das vezes, passar por essa situação. Mas isso não vai te estacionar. Isso não vai te engessar. Porque Deus vai te dar ânimo. Deus vai te dar graça. E Deus vai te dar força para continuar caminhando na presença dele. Amém? Então não anulem
aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus tem dado nesta noite. O Senhor não perdeu o controle, meus irmãos, da situação. Jamais diga. Reconheça as crises que o mundo tem. Reconheça as dificuldades que o mundo está passando. Mas a igreja está em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ela está firmada em Cristo. Ela está firmada na rocha que é Cristo. A rocha inabalável. Amém? Então Deus não perdeu o controle. Eu não sei como é que está as suas expectativas, como é que está o seu ânimo, como é que está o seu compromisso com o Senhor. Mas a palavra nessa noite é para te mostrar que Deus tem mais para fazer na sua vida. Aproxima-se de Deus. Chega mais próximo de Deus. Faça amizade com pessoas que te levam mais perto de Deus. As suas conversas diárias sejam com pessoas que te aproximam de Deus. As suas conversas em redes sociais sejam com pessoas que te aproximam de Deus, que te levam mais próximo de Deus. Não entre em grupinho de fofoca, não entre em grupinho de tumulto. Sai fora disso. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. E a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, a sua boca tem que exalar glorificação do Senhor. Tem que exalar amor, tem que exalar esperança, tem que exalar, meu irmão, coisas maravilhosas da parte de Deus. Amém? Então vamos orar nessa noite, para que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. Aleluia! Para que nós possamos ser cheios da obediência, para que nós possamos ser cheios da santidade, para que nós possamos ser cheios da comunhão, para que nós possamos, meus irmãos, realmente receber cada dia mais a purificação através do sangue de Jesus, que nos deu a nova esperança de estar na sua casa, na sua obra, realizando os seus feitos que Ele tem colocado na nossa mão para fazer. Amém? Então vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes nesta noite. Nós estamos aqui, ó Pai, em mais um culto de ceia. E o Senhor sabe, ó Deus, como está cada coração aqui nesta noite. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa abençoar de uma forma maravilhosa e por especial. Se porventura, Senhor, tem alguém aqui triste, se porventura tem alguém aqui, meu Pai, amargurado, em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, nós repreendemos, ó Deus, toda tristeza. Nós repreendemos, ó Pai, toda amargura. Ó Senhor, pessoas que estão abatidas na sua alma, com vontade de chorar, com vontade de desistir. O Teu Espírito Santo, meu Pai, Consolador, misericordioso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, possa, meu Deus, aleluia, tomar conta desse coração e renovar as suas forças nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós decretamos a falência, meu Deus, de todo pensamento negativo. Nós decretamos a falência, meu Pai, de toda influência do inimigo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abraça com a tua igreja, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa. Ah, Senhor, enche-nos com a tua graça, nos ilumina os nossos olhos, para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, e possamos escolher, Senhor, ficar com a melhor parte naquilo que realmente produz efeito, crescimento e vitória na nossa vida. Eu abençoo os teus filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você que crê nessa palavra, aplauda ao Senhor bem forte.